Oi, tudo bem? Bom, vamos lá para o nosso vídeo 9. Eu sou a professora Fernanda Alcântara, aqui da UFJF. Estou falando com vocês e gravando vários vídeos sobre a obra da Harriet Martineau, particularmente agora, nesse momento, né, sobre como observar morais e costumes, que foi o livro que eu traduzi e publiquei em 2021. Esse livro aqui. Bom, hoje a gente vai continuar aquela conversa sobre a parte 2 do livro, que fala a respeito do que observar. Lembrando que na parte 1 ela vai discutir quais são os requisitos, na parte 2, como eu já disse nos vídeos anteriores, o que observar, e na parte 3 ela vai falar sobre os mecanismos que estão disponíveis para essa pesquisa. Dentro desse capítulo 1 que nós discutimos no vídeo 8, que é sobre a religião, olha só que interessante, o primeiro instituto, a primeira instituição que ela vai investigar, vai falar o que tem que observar na sociedade, vai ser exatamente a religião. Então, quando a gente estuda lá no Durkheim que sim, a religião é um objeto social e como tal deve ser observado, isso já estava lá na Harriet Martineau em 1838, né? Essa observação, que é muito cara a todos nós sociólogos, né? Bom, mas dentro do capítulo religião, eu queria ressaltar que existem 4 partes, e essas partes são igrejas, cleros, superstições e suicídios. E aí, nós vamos pegar um vídeo para cada uma dessas partes. São partes pequenininhas, né? São partes, não, como é que eu vou chamar isso? São tópicos, né? Pequenos, mas eu acho que convém a leitura, convém o debate, tá bom? É interessante que assim, não dá para retirar do texto, ou pelo menos é um problema meu, né? Não dá para retirar do texto um trechinho muito pequeno. Dá vontade de ler a Martineau, de divulgar a Martineau para todos os cantos, né? Coisa de uma professora apaixonada com a teórica que estuda. Eu vou tentar fazer hoje aqui um recorte menor, né? Para trazer um elemento e para a gente poder discutir, lembrando que os vídeos são de 5 a 7 minutos, então são vídeos livres, gravados, não são vídeos montados, né? Não tem muito recurso. Bora lá então? Vamos ler a página 102. E para quem quiser mais informações sobre os livros, eles estão à venda lá no blog, no fernandahcalcantara.blogspot.com. Tem todos os livros lá, os clássicos no cotidiano, Economia Solidária, que é um outro livro meu, e também o livro que eu traduzi, que é esse, Como Observar Morais e Costumes. Então, na página 102, parte 2, capítulo 1, tópico Igrejas, a Martineau vai dizer o seguinte: existem evidências nas muitas formas de igrejas. As primeiras igrejas cristãs tinham a forma de basílica, carregando uma semelhança com as cortes de justiça de Roma. Lembrem-se que ela está discutindo que a gente deve estudar as coisas. Vocês se recordam disso? Isso é suposto de terem surgido das igrejas serem de fato as cortes de justiça espiritual, onde a penitência era sentenciada pelo sacerdote ao culpado e concedida a absolvição para o penitente. Por imitação, as igrejas cristãs de toda a Europa, por séculos carregaram essa forma, e mesmo algumas construções, desde a Roma, as preservaram. As preservaram? Isso, as preservam. Mas elas têm alguma coisa de si própria que serve como um registro de seus próprios tempos. A história das cruzadas não apresenta a mais vívida imagem da sociedade feudal do que a que brilha dos cantos de nossas próprias catedrais. O espírito do monarquismo não é monarquismo, tá? É monarquismo mesmo. É tão distinguível quanto se o fantasma encapuzado das vítimas realmente fosse visto voando entre os corredores. O que dizem os altares enfileirados ao longo das laterais? Essas orações perpétuas deviam ser mantidas para a prosperidade de uma família abastada e seus retentores em vida, e para o bem-estar após a morte. O que diz a casa capitular? Lá os poderosos membros da hierarquia da igreja estavam acostumados a se reunirem para usar e confirmar sua regra. O que dizem os claustros? Debaixo de seu abrigo os monges vão e vêm na vida, e no enredo do terreno fechado por essas passagens sombrias estavam eles colocados na morte. O que diz a capela de Nossa Senhora? O que dizem os nichos com as bacias de pedra?
Eles contam do caráter intercessor do sentimento e do caráter ritual da adoração dos templos quando eles foram criados. O punhado de adoradores aqui coletados entre as dezenas de milhares de uma catedral da cidade também testemunham o fato de que tais estabelecimentos não podiam ser originados agora e não estão distantes em harmonia com o espírito da multidão. O contraste dos prédios, aliás, ela usa muito o termo multidão, né? Se referindo a essa coletividade. É um elemento aí no texto da Martineau. O contraste dos prédios sagrados, mais modernos, conta com uma história tão simples, 2 pontos. O tijolo vermelho das casas de encontros dos amigos, as pedras da capela dos menos rígidos dissidentes, ficando para trás dos barulhos da rua movimentada, a capela aristocrática aninhada no meio de sombras do parque dos homens nobres, e a igreja da vila no Prado, com seu presbitério vizinho. Esses todos falam de uma diversidade de opinião, mas também de alguma coisa mais. As mais antigas construções são escassamente frequentadas. As mais modernas estão lotadas. E, de fato, se elas não fossem desejadas pelos numerosos, elas não teriam sido construídas. Isto expressa o declínio de uma religião ritual e a preferência de uma que é mais exclusivamente espiritual em sua ação. Na Escócia, os kirks parecem exatamente adequados para a população que se aglomera em direção a eles, com vestes e maneiras de andar sóbrios e semblantes de solenidade. Esses edifícios estão em severa simplicidade, seja na costa verde de um lago ou na rua estreita de uma cidade, e o ascetismo está marcado sobre cada pedra das paredes e cada artigo de suas decorações. Em outro parágrafo, ela diz: ninguém que viajou na Irlanda pode esquecer o aspecto de seus lugares de adoração, as humildes capelas católicas com seus ornamentos miseráveis de rendas e crucifixos, localizadas no meio das vilas, a totalidade de cujos habitantes se amontoam dentro daquelas 4 paredes, e um pouco longe, num campo ou numa eminência pelo lado da estrada, a igreja protestante, um caminho em ruínas e com amplo porto para a coruja, enquanto o resto está cercado com urtigas e espinhos, e as lápides cobertas com musgos estão meio escondidas pela grama rançosa. Em um país onde o sol nasce sob contrastes como esses, está claro que a direção dos sentimentos religiosos das pessoas é indulgente. Gente, impressionante, né? A Martineau retira da arquitetura dos templos, da estrutura, o desenho, o interesse público por eles em determinados períodos, compara várias religiões para dizer sobre como isso mostra o sentimento religioso prevalecente numa comunidade. Então é muito interessante, mas já vamos aí para 8 minutos. No próximo vídeo a gente continua e aí a gente vai discutir o que ela fala sobre o clero. Até mais, tchau!